Andrade. Fábio Andrade, deixa eu aumentar aqui a tela para ficar igual. Seja bem-vindo, Fábio. Eu preciso saber, eu preciso te conhecer, porque você me conhece, né? Eu queria saber se você é da congregação, não é? Se você apoia a CB. Sou da congregação. Eu sou o Fajô Gemico, irmão. Ah, certo. Entendeu? O irmão falou que eu sou um nome fake. Não, eu entendi. Você me desculpa. Irmão, é um prazer estar aqui com você na live. Que Deus abençoe a todos que estão aí te ouvindo, certo? Eu não, como falo assim, eu tenho apoiado o seu trabalho. Você é de umas pessoas que, tipo assim, teve a coragem, né, e essa audácia, né, de enfrentar, como fala assim, como fala uma religião, né, que você participou, entendeu? Eu participo, mas assim, faz tempo que eu não assim, tenho congregado muito pouco, né, que eu estou estudando, voltei a estudar depois mais velho, entendeu? Tanto que fiquei doente um tempo, então foi um momento, passei por depressão, alguns momentos difíceis na minha vida, mas assim, como fala, entrou a dúvida, e essa dúvida eu aprendi que realmente não pregam, né, e realmente comecei a buscar mesmo de Deus mesmo e saber que Jesus Cristo é tudo, né, então, assim, tenho apoiado teu canal, tenho feito comentários, tenho visto aí pessoas ali tentando converter novamente você, entendeu? Eu tenho visto também ali um debate ali muitas vezes nesse chat aí, e eu acho assim, meu Deus, né? É assim, tipo assim, como falando assim, eu sou músico, eu toco violoncelo na congregação, eu batizei em 97, então são 20 e poucos anos de crente já, né? E a minha família, eu, minha esposa, eu tenho 2 filhas, elas são batizadas também. Então, eu tenho tentado explicar para elas agora o que está acontecendo, né? Sobre o verdadeiro evangelho, o que é falar de Jesus Cristo. Eu, tipo assim, eu vi esses dias aí, eu acho que tinha um tal de Joel, né, conversando com você, da congregação, falando, ele falou assim, mas Josafá, eu me converti à congregação, mas calma lá, eu falei, mas converti à congregação? Não, você não se converteu a Cristo, né, você não se converteu à congregação. Então, assim, a gente começa a entender, e realmente, irmão Josafá, você tem razão no que fala. Eu até parabenizei quando você contou que ganhou ação na justiça. Então, assim, eu estou no 4º ano já da Universidade Federal aqui do Paraná, em Direito, né? Estou estudando. E tenho aprendido muito com os filósofos antigos. Gostei muito de uma matéria de Direito e Sociedade, que a gente fala muito de Immanuel Kant. Fábio, eu vou te fazer uma pergunta baseado nisso que você está falando, com o discurso de alguns anciões que estão falando aí, né? Que eu vou até te perguntar. Aqui na minha cidade, o ancião mais velho, ele disse assim: cuidado com as críticas, porque a nosso favor nós temos bastante advogado, até aí tá tudo bem, eles podem ter esse contrato. O problema é o que segue aqui no discurso à frente. Aí ele diz mais: nós temos bastante advogados, nós temos desembargadores aqui no nosso meio, a gente tem juízes, a gente tem... O que mais que ele falou? Mais alguma outra coisa lá. Eu pergunto, ele pode rogar para si esse tipo de posição, que é uma posição pública, que é um desembargador, um juiz, eles não podem tomar decisão em processo algum, ou eles não podem estar a serviço da CCB, né? Ele é um órgão público, o judiciário é um órgão público e ele jamais pode tomar decisão baseado em amizade ou a religião onde ele frequenta. O que você acha desse tipo de discurso? É isso que vocês aprendem na sociedade? Aí, no caso na faculdade, você tem que ser parcial? Você tem que escolher um lado quando é seus amigos ou quando é a igreja que você frequenta? Jamais. O que eu tô aprendido, eu tinha lado, quando eu tava nesse pensamento aí, né, hipócrita, né, eu tinha lado, eu achava que eu tava correto em tudo, tanto que quando eu preguei a palavra de Deus para vários detentos, agora a gente é policial penal, eu sou policial penal,
entendeu? Então, o que acontece? Eu preguei várias vezes para faccionados, presos de alta periculosidade, falei do amor de Deus, falei bastante coisa, e preguei tanto assim que ainda eu ia ver um preso ainda dentro da CCB, ainda me saudando a capaz de Deus, só para os irmãos terem a entender. E realmente aconteceu, irmão. Eu preguei para ele num dia que eu olhava a quantidade de pena que ele tinha para cumprir. Ele tinha, mais ou menos, se fosse olhar a quantidade de crime que ele tinha, ele passava de 100 anos a pena dele. Mas a partir do momento que eu falei das coisas de Deus para ele, ele acatou, e de repente, um dia, passou uma semana, um mês, encontrei com ele, já estava na lavanderia trabalhando, né, no setor de trabalho. Quando veio, ele falou assim: olha, irmão Fábio, a partir do momento que você falou daquelas coisas para mim, Deus começou a tomar um caminho na minha vida, e de repente, olha, irmão, ele foi mudando, de repente já teve o direito ao benefício de saída para semiaberto. Tem um dia, quando eu estou ali dentro da igreja, quando eu estou guardando meu instrumento ali na igreja, terminando o culto, quando vejo, eu olho do meu lado, aquele ex-detento, ele me salva capaz de Deus, e daí fala assim para mim: ô, irmão Fábio, lembra aquelas palavras? Então, irmão, cumpriu, porque eu tô aqui dentro da igreja aqui. Mas assim, para não entender a noção, eu pregava a congregação. Hoje não, eu prego Cristo. Cristo é o centro de tudo, não tem. Eu sempre fui meio divergente. Até meus colegas da congregação me falavam assim: ó, irmão Fábio tá perdendo foco. Você tá perdendo foco, irmão. Eu falei assim: não é, irmão, perdendo foco. É sim, irmão, eu tenho uma visão diferente de pensar. E olha, eu vou falar pro irmão que a faculdade tem me ajudado muito a isso mesmo, porque assim, a gente surge da ideia de imparcialidade, né? Que a gente falou assim: mas nós temos um corpo jurídico, nós temos isso, aquilo. Não vai adiantar nada, porque a justiça, ela é cega, então ela não adianta você pegar e falar assim: eu tenho um desembargador, eu tenho isso, aquilo, não vai adiantar, porque você eles tem recursos. Eles nem podem tomar uma decisão. Não pode tomar isso aí. Ele tem que tomar segundo os autos, né? Ele tem que ir nos autos, tomar decisão conforme aquilo que é legal e aquilo que não é legal, ele tem que ir por esse caminho, né? Sim, com certeza, jamais. A partir do momento que ele tiver lado, ele já é julgado incompetente para julgar aquela ação, entendeu? Exatamente. Então, baseado nisso, que é outra parte da pergunta que eu ia aqui te fazer, esse discurso desses anciões deve estar prejudicando a CCB. Por quê? Se eu tomar uma decisão que não seja favorável e eu investigar a vida particular de um juiz ou um desembargador, eu procurar ele nas redes sociais, eu achar foto dele com anciões frequentando a igreja, isso pode impugnar. Sim, você usa como meio de petição para pedir a incompetência daquele magistrado. Sim, você vai usar assim: olha, é amigo, ele frequenta a mesma igreja, então você vai usar isso aí como um argumento, entendeu? Então isso aí, com certeza... Então, praticamente, quando eles fazem esse tipo de argumentos, eles não estão sendo orientados pelos advogados, porque os advogados nunca iam orientar a fazer isso. Eles estão fazendo isso por conta própria, e isso é ruim para a própria denominação, né? Claro, com certeza. Imagina, irmão. Meu Deus. Assim, como o irmão tá falando, a gente não pode, você assim, eu sou amigo do tal fulano, eu sou amigo de ciclano. A partir do momento que você faz isso, você já tá, tipo assim, causando prejuízo para quem vai defender você, entendeu? É isso que é a grande verdade, né? Então, não, calma lá. Eu acredito assim, né? Eu tenho esse... como falei... Ô, Fábio, eu como eu tive aí muito tempo... Eu gosto quando você fala do CCB. CCB nunca doido comigo, aqui ficou tudo doido. Porque eu entendo assim, irmão, é a mesma coisa assim que se eu te falasse assim que você é do meu mesmo sangue. Por quê? Porque você também foi CCBiano, então você é do mesmo sangue meu. Qual que é a diferença? É que assim, a gente aprendeu a ficar botando o pessoal pra fora da igreja, né? Que tudo era pecado e botava o pessoal pra fora. Aquele lá é pecador, não salda ele. Meu Deus, uma coisa assim que eu aprendi a não ser de... o Senhor Jesus era diferente. Vamos confessar, irmão. Jesus era diferente. Não era para pregar no sábado, não era para curar no sábado, ele pregava no sábado, né? Então, quando vinha em cima da lei, a lei está dizendo assim que é para apedrejar. O que ele falou assim, então quem tiver o primeiro
Quem não tiver pecado, então joga a primeira pedra. E tem bastante coisa. Irmão, o que me definiu bastante, assim, que eu tô focando bastante, é aquela palavra quando Jesus chega na fonte de Jacó e ele encontra aquela mulher samaritana, e ele fala, né, que ele é a água viva, né? E se você bebesse dessa água, jamais teria sede. Então isso aí, olha, irmão, para mim é a definição do que a gente tem que estar realmente ligado em Cristo, entendeu? E é o centro de tudo, é Jesus Cristo, não tem outro. Jesus, ele deveria ser sempre o centro, mas na congregação você sabe que ele não é, irmão. E isso machuca a gente demais. Você pode ver sim. uma discrepância muito grande entre os hinos e o que receber de verdade. Verdade. Você pode ver que os hinos, eles louvam Jesus. Eles falam da obra de Deus, eles falam da morte de Jesus. No hino, o hino, ele é choroso quando fala de Jesus sofrendo, Jesus na morte, Jesus na angústia. Você vê que o hino não casa com o comportamento do cesariano e dos pregadores, não casa. Para você ver que eles são totalmente avessos ao evangelho, irmão. E isso é perigoso. Esse é o meu trabalho de falando, gente, vocês estão correndo o risco de chegar lá e bater com a cara na porta. Porque Jesus vai falar, eu não conheço vocês. Uma pergunta que eu faço aqui, os CCBanos não respondem, porque não conseguem. Fala para mim qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém. Porque é uma missão. Ninguém fala, irmão. Eu não falava. A gente fala agora que a gente abriu a mente. A gente pregava primeiramente a placa da igreja, né? Nós pregávamos a placa da igreja. Não, vá lá na congregação, você vai ver, Deus fala com você. Isso. E a gente esquecia que realmente o que nós precisamos é Jesus Cristo e a salvação. Não precisamos de promessa, não precisamos de prosperidade, nós precisamos da salvação. E é isso, é o nosso foco, o nosso objetivo. Então, aqueles que me criticavam, falavam assim que eu estava perdendo foco. Não estou perdendo foco, eu estou, na verdade, tendo como fosse Emmanuel Kant fala, né, sobre o esclarecimento, né? Então, como diz assim, Jesus apareceu para mim e começou a me esclarecer. Olha, é assim. Não é que eu tô falando assim, vamos todo mundo sair da igreja debandada. Não, calma lá. É que assim, você tem que entender qual é o objetivo. Tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. Qual que é o objetivo nosso? Quem que veio nos ensinar? Então, irmão, mais uma vez eu quero, agradecer ao bom trabalho do irmão, sabe? Que tá abrindo a mente de muita gente, entendeu? Eu gostei daquele... O irmão pode ser virar ator, irmão, porque uma vez aquele teatro imitando o seu irmão ficou bom, né? E é igualzinho, irmão, porque puxa vida, irmão. Olha, comigo. Quando eu uso essas imagens aqui, ó, eles faltam infartar, alguém vai acabar infartando aí, porque eles têm um coração nisso. Eles não vê. Eu posso fazer brincadeira. Aquilo é uma sátira. Aquilo entrou no processo, tá? E ganhei também. Por quê? Quando eu faço uma sátira, mas eu conto a verdade, é sátira. Quando eu invento algo que não existe, usando imagens de pessoas, aí significa, tem outro nome para isso. É como se fosse chacota ou alguma coisa do tipo. A sátira, ela pega um problema que existe, você mostra o problema, mostra a solução. Ao mesmo tempo, você mostra a verdade de um jeito cômico. Isso é sátira. Ou seja, ali o que eu fiz? Eu mostrei o errado. Eles anunciando, ele lendo lá um negócio contra as heresias. Tem gente falando que Jesus é a única salvação. Isso é heresia, tal. E aí a gente mostra os dois lados, mostra o erro e mostra qual que é o correto, de um jeito lúdico, para fazer as pessoas entenderem. Então aquilo é uma sátira, é um trabalho sério que tem ali, né? Está sendo feito um trabalho sério, que é para abrir os olhos, porque muitas das vezes na sátira a pessoa entende melhor. Porque a sátira, ela potencializa o problema. Eu não posso mostrar o problema alto falando sério. Na sátira eu posso. Eu pego e aumento o problema, eu crio um discurso bem absurdo, que é para a pessoa entender que isso acontece. E atinge. O objetivo é atingido.
Atinge, entendeu? Então tudo tem um propósito. Sempre falar e explicar para o CCBano, para abrir os olhos. Para quê? Para ir atrás de Jesus, gente. Irmão, eu gostaria de fazer uma pergunta para o irmão, não sei se o irmão pode. Quando começou essa dúvida no irmão, por irmão, assim, foi depois da pandemia? Porque assim, eu me lembro que foi na pandemia. Não, é um pouquinho complicado para eu poder explicar para você. Eu fui convertido fora da CCB, eu não era batizado ainda, apesar de eu ter nascido na congregação, congreguei até os 13 anos, que meu pai carregava aí uma força, né? E depois eu não fui mais. Nossos pais são terríveis. Era assim, carregavam nós a força porque a gente não queria ir. Você ia lá e ficava bem quieto lá, quase dormindo no banco, esperando a hora de acabar para poder vir embora. Aquilo era uma tortura, aquilo ali. E aí, com 13 anos, eu parei de ir para a igreja, fui estudar à noite na escola. O irmão sabe que o irmão trabalha, né, nessa área, o irmão sabe. Quando o jovem está com 13 anos e vai estudar à noite, o horário da noite, você longe dos pais, naquele ambiente onde você se sente um adulto, porque eu estou em outro ambiente, eu estou estudando à noite, e aí você vê aqueles pessoal descoladão, fumando cigarro, aquelas garotas bonitas, e você acaba indo por esse caminho. E aí eu comecei a fumar, beber e acabei usando droga. E com 23 anos eu fui convertido de verdade. Não estava numa igreja, em lugar nenhum. Eu estava tendo sentimentos de morte. Eu estava sentindo que eu ia morrer a qualquer momento, até por causa dos indivíduos que eu andava perto, que eu andava aproximado. Teve uns que chegou a ser baleado perto de mim, né? Que era coisa que ele estava devendo, e qualquer hora ia chegar em mim. Aqui. E um dia, eu drogado, eu caí de joelho e fui orar. E nesse dia, eu ouvi uma voz falar comigo, e uma luz muito forte perto de mim, e eu fui convertido ali. E eu levantei convertido naquele dia. E eu já levantei bem extremista. Porque nessa noite em que eu fui convertido, eu peguei todas as minhas bermudas, camisetas regatas, né, disco, que eram discos na época de rock, fitas, eu joguei tudo fora, que eu gostava de ouvir Raul Seixas, aquelas coisas, né, daquela época. Joguei tudo fora e eu fui para onde? Para a congregação, a igreja dos meus pais. Já fui direto para a congregação. Então, eu já fui convertido, só que sem instrução nenhuma. Eu acabei de ser convertido. E aí o que eu fiz? Eu fui me enchendo dos costumes da CCB, porque eu achava que aquilo era o correto. Eu fui muito aplicado. Muito aplicado. E a prova, irmão, de que eu fui convertido por um milagre é que até o dia de hoje, isso foi em 2001, eu nunca senti abstinência. Era como se eu nunca tivesse usado droga nenhuma. Nunca. Nenhuma falta, nada. Por isso eu falo, a conversão foi um milagre. Então, quando eu fui para a congregação do Santo Brasil, vazio, e já começando a encher daqueles costumes, só que ao mesmo tempo, como a conversão foi verdadeira, despertou em mim o desejo de ler a Bíblia. Aí foi quando o negócio não ficou bom. Eu ia para a igreja, eu chegava lá, irmão, na hora que abria a igreja, 6h30, o culto era 7h30. Eu entrava e ficava lendo até 7h30. Eu não levantava a cabeça para cumprimentar ninguém. Eu ficava lendo, e em casa lendo. E aí chegou um momento em que eu comecei a ver que não estava encaixando as coisas. O culto estava pesado, a hora da pregação era um peso para mim. Os hinos é que me alimentava. E eu comecei a prestar atenção, é totalmente diferente. Os hinos eu chorava, irmão, quando falava de Jesus. Falava de Jesus para mim, eu chorava, sem entender nada. Mas eu acabava chorando, porque era o Espírito Santo dentro de mim, né? Recebendo. Quando era de Jesus, ele abria meu coração. E aí vinha e enchia. E aí foi quando eu comecei a falar e questionar, e as pessoas começaram a ficar com o pé atrás comigo. Eu fui conversar com 2 anciões, naquele jeito todo simples, rapaz. Achando que eu ia explicar algo para eles. Eles me ignoraram, né? Não fui muito bem recebido, e eu na minha boa vontade. E aí foi indo até que eu fui percebendo que o sistema estava errado. Isso foi a minha conversão em 2001. Por volta de 2006 e 2007
foi onde eu já comecei a achar muito esquisito as coisas. A minha família começou a me criticar, falando, mas como é que pode? Eles ficaram escandalizados, ele tá criticando os servos de Deus, a palavra não pode. Eu falei, mas como não? Tá fora das escrituras. Porque o meu amor, irmão, o meu centro sempre foi as escrituras sagradas. E aí, foi 2006, 2007, 2008 eu criei meu primeiro canal, que foi de 2008 a 2010. Eu levei tanta burdoada. Imagina. Tanta burdoada, irmão, que não aguentei. Eu tive que fechar o canal. 2007, em 2010. 2011, praticamente já, eu abri esse que tá agora aqui. Em 2011, abri de novo e veio mais bordoada. Porque eu tava sozinho, irmão. Não conhecia ninguém que me ajudasse. Não tinha ninguém que falasse alguma coisa. E em 2014, 2015, mais ou menos, eu acho que eu entrei em pânico. Porque foi muita pressão psicológica da minha família, das pessoas, que eu comecei a achar. Ou seja, foi realmente um problema psicológico. Eu falei, eu devo estar errado, eu devo estar doido. Porque eu falei, gente, eu não posso. Eu fui humilde, irmão. Eu falei, eu não posso estar certo e tá todo mundo errado. Não posso. E eu, então, nesse caminho de ser humilde, foi onde quase me deu um revertério. Eu voltei para CCB de novo, pedi desculpa lá, pedi perdão, né? Porque eu falei, devo estar errado. Eu acho que se eu ficar quieto e parar de ler a Bíblia, e parar com tudo, talvez eu consiga encaixar de novo, né? E seguir minha vida, porque a pressão foi muito forte, veio da parte da minha mãe, da minha avó, da minha esposa, né? Eu tava quase que acabando com a minha família, entendeu? Eu era a causa do sofrimento das pessoas. E aí, meu querido, foi indo e o Espírito Santo começando a me incomodar. De 2015, 2016 pra frente, eu não conseguia assistir mais o culto. Eu entrava lá, irmão, me dava um negócio, um aborrecimento tão grande, eu suava, e eu vendo aquelas coisas, eu tinha que sair, irmão, eu tinha que ir embora, eu não conseguia ficar mais lá. E aí já foi o Espírito Santo me pressionando. Aí em 2018, eu reativo o meu canal, que ficou uns 3 anos parado. Aí eu reativei o canal, né? Foi quando eu tava dormindo um dia, e algo me falou assim, ó, chega. Agora tá na hora de você voltar a trabalhar. Foi como se alguém estivesse dizendo assim pra mim. De madrugada, eu vim, liguei minha câmera e fiz um vídeo. E eu não parei mais. Tô até o dia de hoje fazendo esses vídeos aqui. Mas o meu processo, irmão, foi Deus mesmo, irmão. Não tinha vídeo de crítico. Eu não tinha ninguém no YouTube para eu poder ver. Perto de mim não tinha ninguém. Foi um processo de Deus mesmo. Por isso eu falo sem sombra de dúvida, irmão. Eu tô aqui porque Deus me colocou aqui. Eu sei que tudo que eu tô fazendo aqui tem a ajuda de Deus. Tudo. Até quando eu precisei de dinheiro para pagar o advogado, irmão. Alguém que eu não sei quem é até hoje. Deus é minha testemunha que eu tô falando a verdade. Não sei quem é. Me doou 8 mil reais para pagar o advogado, que deu a quantia certinha, irmão. E foi o advogado, só um advogado, irmão, foi suficiente para derrotar a CCB. Que eles falaram que tem um monte de advogado poderoso. Aí eu falei, pode ter 30 mil. Se a verdade não tiver com eles para apresentar no judiciário, não vai adiantar nada. Você pode ter só um, mas se você for justo perante a lei da terra, se você tiver de acordo à lei, né, é o suficiente. E foi batata, né? Ganhamos o processo e eles tiveram que me engolir. Porque agora ficou pior, né, irmão? Ficou pior porque eu já tenho juros por isso, por favor. Fica complicado porque, assim, a tua boa fama, né? A gente tem que sempre procurar a nossa boa fama, né? E a partir do momento, porque assim, eu já recebi conselho, irmão, entrega na mão de Deus, não entra na justiça, porque o crente não entra na justiça. O crente. E de repente eu comecei a ver que, mas a congregação tá entrando na justiça contra a pessoa, daí não, calma lá, mas se prega para mim, tem que ser para todos, né? Então,
tá errado. Então, irmão, eu também, como irmão, a minha dúvida foi depois da pandemia, depois que começou os cultos online, né, e eu, assim, comecei a ter dúvida, porque, assim, daí a política também, bastante, foi para mim bem, eu não vou ficar falando aqui ao vivo, qual é o meu lado, qual é o que eu penso, né, nem vou falar de presidente de nada, mas uma coisa assim, eu tive eu não sou um bobo, entendi bem, eu vi política dentro da igreja, então eu não aceitei isso aí, sabe, eu acho que política não entrou dentro da igreja, eu acho que as coisas de Deus saem por outra porta, entendeu? Então, a partir do momento que eu vi assim, alguém falando, né, no noticiário uma coisa, de repente você vê um culto online, eu tava assistindo culto, eu tava tocando um violoncelo no culto online, né? A minha família tudo reunida, a gente fazendo um culto, né? E o que aconteceu? O irmão comentou uma coisa sobre... no culto online, o irmão comentou uma coisa sobre... Ele começou a falar mal dos botões fabricados na China. Daí eu falei, pô, mas tem ligação uma coisa com a outra. Eu comecei a falar, por que ele tá falando mal dos botões fabricados na China? Pode ir lá, irmão. Então aí comecei a entrar algumas dúvidas, né, para mim. Daí falava que nós não podia ter televisão, ele não podia isso, aquilo. E eu acho assim, que a partir do momento que a congregação foi para a internet, né, eu acho que ela tem que estar preparada para os críticos. Então ela tem que estar preparada. Então, eu acho que, como eu falei para o irmão, foi... Porque tem que ter coragem, né? Não é qualquer um, não. O irmão falou assim que começou sozinho isso aí, entendeu? E... Sozinho, irmão. Olha, irmão... Eu tive que romper... ou seja, a gente teve que romper com crenças que ninguém sabia se ia funcionar ou não, que eram as maldição, as pragas, né? As pessoas, porque ninguém sabia se Deus pesava a mão de verdade ou não. Quem é o primeiro que vai querer encarar isso? Quem é o primeiro? De repente eu tô aqui e falo, Deus vai pesar a mão no seu. Duvido que Deus vai pesar. Prova que Deus não vai pesar. E eu falava para ele, você sabe da onde que vem essa minha garantia? Na Bíblia. Aí eu abri a Bíblia e provava para eles, Jesus falou, não põe a mão no joio, deixa que cresça, porque é lá no final de tudo que Deus vai pedir conta. E isso, o joio, imagina eu que estou falando a verdade, que estou pregando a verdade. Então, sabe, você tem que ter muita fé na palavra de Deus para fazer o que eu estou fazendo. A palavra certa para resumir o meu trabalho é esse, irmão. O Josafá, ele crê muito na Bíblia, senão ele não faria o que está fazendo. E eu creio mesmo, irmão, na Bíblia, porque eu entreguei minha vida literalmente na Bíblia. Sim, o irmão se expôs na internet, se expôs aonde está atingindo o mundo inteiro, né? Sim. O vídeo do irmão, entendeu, irmão? E vai atingir mais ainda, entendeu? E eu falo pro irmão, eu agradeço pelo trabalho do irmão, entendeu? Esses dias atrás eu escutei também uma live onde veio um irmão pedir perdão porque aqueles irmãos que foram botados para fora, você é pecador, você não tem mais nada de Deus e assim, e daí ele pedia perdão, não lembro se o nome dele era Douglas, alguma coisa assim, acho que era Douglas o nome dele, e ele pedia perdão por todos aqueles que saíram, por causa que às vezes alguém falou alguma coisa. Mas olha, irmão, assim, e realmente mesmo, eu era assim, irmão, eu quando tinha esse pensamento, sabe aquele irmão, aquele ali é pecador, assim, sabe, tipo assim, e o que tinha a ver com a vida dele? Assim, eu chegava e pensava, mas o que eu tenho a ver com a vida dele, se ele é pecador ou não? Então, assim, tipo assim, eu comecei a me libertar dessa pessoa que eu sou, entendeu, irmão? E graças a Deus, assim, agora eu tô ensinando as minhas filhas, né, porque assim, eu ainda levo elas no culto de jovem, ainda tenho, como fala assim, ainda um carinho pela Irmandade, né? Sou músico da igreja, como diz, não pequei, né? Então, irmão, e tô aqui junto com o irmão também, vim aqui participar dessa live aqui para mostrar para muitos que entram nesse chat aí e ficam ali apedrejando, que não vai adiantar. Não vai adiantar, não vão tentar converter aquele que já tem uma nova mentalidade de pensar, de louvar a Cristo, entendeu, irmão? Que é Cristo é a nossa estrela, até o hino canta, né? Tem um hino que canta, que Cristo é a estrela, né? Então, irmão, eu vou falar pro irmão,
A congregação, irmão, ela é uma igreja que meus pais, primeiro Deus chamou meus pais, depois foi meus irmãos, né? E depois eu fui o último, né? E para mim foi assim difícil, porque eu jogava futebol, eu tipo assim, eu tive vários amigos, se tornou profissional. A gente jogava no Atlético Paranaense aqui em Curitiba, e eu não tive oportunidade, de repente, quando vê, irmão, eu não tinha estudo, eu não tinha nada, então Deus cercou meus caminhos e eu fui parar dentro da congregação. E tô dentro da congregação. Eu não vou fazer carta de que eu tô saindo da congregação. Eu acho que assim, se eu for sair não preciso dar satisfação, irmão. A minha vida, quem cuida sou eu. Então, assim, eu acho assim que não tô criticando quem fez carta, porque comunicou para os irmãos saberem que realmente, eu não participo mais, não sou mais da congregação. Então, eu achei também bonito. Corajoso esses irmãos, porque assim, todo mundo joga praga, esse irmão aí vai acontecer isso e aquilo, e realmente, irmão, é terrível quando jogam praga em você, sabe, irmão, eu também dentro da congregação eu já tomei muitas assim, invertidas, sabe, irmão, mesmo músico, sabe, e eu sou das antigas ainda, irmão, dos violoncelos aqui de Curitiba, aqui, que quando a gente começou na obra de Deus aqui, com o violoncelo, não existia violoncelo quase na congregação, era um ou outro. Então eu sou da primeira escola dos irmãos ali da igreja do Portão, né, que davam aula de violoncelo lá, eram 2 irmãos, né, 3 irmãos, né, e depois ali eu sou mais ou menos o 7º violoncelo da região toda, que irmão agora passa um número muito grande de violoncelistas que tem, né, então assim, tenho muito respeito, né? Alguns irmãos respeitam pela antiguidade, alguma coisa assim. Mas, irmãos, que eu tenho para falar para todos que estão aqui nesse chat ouvindo, que continuem prestigiando o serviço do irmão e que o irmão continua sendo meu irmão na fé, independente de placa de igreja, porque a gente só vai saber quem é salvo no último dia, né, irmão? Não é assim, não tem como eu falar assim para você assim, olha, você vai queimar no fogo eterno, então nós só vamos saber quem vai se salvar no último dia, só que assim, alertando, porque o Senhor Jesus manda a gente alertar, né, vai alertar, falar da minha graça, do meu caminho, e ó, irmão, parabéns, porque o caminho é Jesus Cristo, não tem outro. Obrigado, Fábio. Olha, irmão Jailson. Deixa eu só comentar com o Fábio. Fábio, algumas pessoas fazem cartas ou faz pública a sua saída, não é à toa, é porque a congregação cristã no Brasil, algumas pessoas têm medo de que corra uma fama sobre elas, né? Sim. Ou assim, uma fama, a pessoa sai, ela não fala nada, sabe que nas casas, nas conversas, por ninguém saber o motivo, a pessoa simplesmente sumiu, de repente ela tá andando com outros trajes na rua, porque não segue mais a CCB, não precisa andar na regra da CCB, né? Então, com medo de não carregar fama de que traiu, de que se prostituiu, de que pecou, a pessoa quer deixar claro que a saída dela é pela fé, né? Ou seja, ela está saindo pela fé. Eu entendo as pessoas quando fazem isso, né? Tem outros que aí vai de pessoa para pessoa. Tem outros que falam, eu não ligo, eu não me importo, eu tô nem aí, eu vou sair. Mas tem outros que têm esse certo receio. Quanto ao retorno, as pessoas estão falando, eu já falo, o retorno é quando você fala, justamente, eu tô falando e pelo Fábio não tá falando, o meu áudio tá saindo lá agora e tá voltando no microfone dele. Então o retorno é lá. Deixa que eu vou diminuir o volume aqui. Isso, é só diminuir um pouquinho, acaba o retorno, tá? Porque é lá. Eu vou fazer um teste com o áudio dele, eu vou fechar o áudio dele enquanto ele diminui. Tá vendo? Vocês podem ver que acabou o retorno, tá? Então eu baixei o meu volume e nada. Coloquei o fone. Quando eu coloco o fone, aí é a prova real, porque não tá saindo mais. O retorno é quando a minha caixa de som tá alta e volta dentro do meu microfone o som. Ela volta e fica fazendo esse loop. Aí é quando tá. Então, quando eu coloco o fone de ouvido, acabou, porque o meu microfone não tá pegando mais o som. Tá? Ô, Fábio, eu vou passar aqui pro Jailson. O Jailson Araújo é amigo nosso, ele tá sempre aqui nas lives aqui, né?
O Jailson está aqui. Irmão Jailson, como que você... Eu vou te fazer uma pergunta, né? O Jailson é conhecido já do pessoal aqui. O que eu tenho percebido, Jailson, é que agora, nesse último mês, aliás, em 2 meses, 3 meses para cá, a congregação cristã no Brasil, os anciões estão diminuindo a Bíblia ou atacando frontalmente a Bíblia, né? Dizendo que alguns até chamam, um deles chamou a Bíblia de farelo, o outro expulsando o espírito de estudar a Bíblia, o outro também dizendo que não pode ter acesso à Bíblia. Para que você vai ter esse acesso à Bíblia se você já tem a palavra de Deus, né? Irmão, como que você explica esse fenômeno? Praticamente é um fenômeno, né? É um comportamento que não se viu, né? Que está acontecendo agora. A gente desconfiava e agora tá criando fato, né? Ou seja, a congregação ela é avessa às escrituras sagradas, né? O que você explica sobre isso, Jailson? Qual que é a análise que você faz disso? Graça e paz, meus irmãos, irmão Josafá, irmão Fábio e todos os irmãos que estão conosco aqui, né? Os irmãos estão me ouvindo bem? Sim, tá ótimo. Maravilha. Irmãos, essa é uma tendência, certo? Essa é uma tendência que, na verdade, está em processo de aceleração. Essa tendência de um repúdio declarado, né, da CCB às Escrituras Sagradas, né? Isso aí é uma tendência e cada vez mais, irmãos, nós vamos percebendo o repúdio, né? A aversão que esses homens e essa denominação ela vai tendo cada vez mais das Escrituras Sagradas, né? Teve um Papa, né, na história da Igreja Católica, teve um Papa, se eu não estou enganado, no século XII. Século XII foi século XI, né? Lá nos idos do ano de 1200, o negócio de 1200, 1100, né? Teve um Papa que disse que a leitura da Bíblia era uma peste, né? Exatamente, exatamente. Teu áudio, irmão Josafá. Me perdoa. Eu vou até ler essa aqui, irmão Fábio, viu? Essa aqui é para você. Tá falando assim, ó. O Scalp. Fábio André, pode esperar que depois de aparecer na live do Josafá, vai aparecer os que te amam de mentira, né? Aqueles que te amam, que não amam de verdade. E é mesmo, viu, rapaz? Você sabe que as pessoas já vão te associar a mim, né? Já vão te associar, porque para muitos irmãos é uma guerra, entendeu? É uma guerra. Então você não pode vir aqui tomar café do lado do inimigo, porque você tá com o inimigo. Tá com o inimigo. Você não pode vir aqui. Onde já você viu vir aqui do lado do inimigo tomar café, né? Mas a gente não tá em guerra. Eu tô amando eles, eu amo eles, por isso eu faço esse trabalho. Eu poderia estar agora assistindo ali uma televisão, né? Mas eu tô aqui porque eu gosto disso aqui. Deus, irmão, quando Deus dá uma missão para alguém, para ele garantir que essa missão vai ser cumprida, ele não precisa ficar te apertando. Ele coloca amor em você por aquela missão. Ele põe amor. Quando ele põe amor, o amor é o suficiente, é o combustível que vai te carregar para frente, né? Desculpa interromper, Jailson, mas vai lá. É só para acrescentar, Jailson, uma informação. Tem um outro canal de crítico que tá batendo bastante, num bom sentido, na Igreja Maranata. Pastor Solo, muito coeso, coerente, Bíblia na linha, né? E ele tá criticando muito, e o dono de lá, que é o pastor lá, presidente, também tá atacando Bíblia, tá atacando teologia, tá dizendo pro povo não ir atrás, ou seja, um comportamento muito parecido com o que os anciões estão fazendo, não é isso, Jailson? Você não acha? Exato. Os modos operantes das seitas, elas se identificam, ou seja, eles se parecem muito, né?
a estratégia deles, né? A forma de combater, né? Os movimentos de crítica, né? Os movimentos de uma possível reforma, alguma coisa desse tipo, certo? Então, mais aqui, mais particularmente, assim, especificamente a CCB ela se revela aos poucos, né? Na verdade, ela odeia a Bíblia Sagrada, né? E o repúdio, o desprezo total está bem perto da CCB, ela repudiar de uma vez e ela desprezar de uma vez por toda e banir dos seus púlpitos a Bíblia Sagrada. Porque aquilo ali, para ela, é como se fosse uma revista da Natura. Aquilo ali é tipo uma coisa, né, uma revista que ela vai utilizar para os seus próprios benefícios, para usar a favor dela mesma, né? Para apoiar suas heresias, apoiar seus falsos ensinos, certo? E quando chegar ao ponto dela não poder mais utilizar a Bíblia Sagrada, eles vão banir de uma vez as escrituras dos seus púlpitos. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que nada podemos contra a verdade se não for a favor da própria verdade, né? E a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nada mais é do que a verdade, né? A verdade, a palavra de Deus é a verdade. Então, está muito perto, irmão Josafá, irmão Fábio, muito perto da CCB, ela banir de uma vez a Bíblia Sagrada dos seus púlpitos. Porque não vai interessar mais, certo? Para ela. Porque o que é que se faz? Qual é a maneira que se adota? E eu vi isso ao longo de quase 20 anos que eu passei, certo? Como membro assíduo, como músico da congregação, né? O que é que eu vi? O que é que a gente via? Os pregadores abrem a Bíblia, eles leem um texto e fecham a Bíblia. Eles leem um texto e não voltam nunca mais àquele texto. E começam a falar coisas aleatoriamente, coisas que não tem nada a ver com o texto bíblico. E começam a falar coisas da sua própria mente, da sua própria imaginação, né? Aqueles discursos triunfalistas, aqueles discursos que você vai vencer a todo custo, que você vai ser colocado por cabeça e não por cauda, que o papel de baixo vai para cima, né? Eu achei muito interessante o comentário aqui, ó, da Grace Kelly. Ela falou isso aqui, ó: não vão banir. E olha que eu também achava que estava perto de banir, mas por esse comentário dela, eu falei, puxa, até que tem uma coerência. Ela fala, não vão banir, porque é o resto para continuar enganando o povo. O último resquício relacionado a Deus. Tem isso também, né? Então, mas é notório que a Bíblia é um incômodo para eles. Tá ruim. Eles querem que tenha a Bíblia lá, mas não quer que o povo estude a Bíblia. Porque, gente, a ideia do livro da Bíblia, a ideia é você estudar. Porque senão não tem lógica você ter um livro que você não possa estudá-lo. O que é estudar? Estudá-lo é você ir nas minúcias, estudar ele mesmo para entender a mensagem, para entender tudo. A gente vai ver isso, né, o próprio conselho que Deus dá para Joel, né? Josué, primeiro capítulo de Josué, Deus manda eles se aplicarem em ler todo o livro que Moisés deixou. Falou, olha, desse livro você não se aparta nem para a direita nem para a esquerda. Fica firme no livro, leia, medita. Aquele medita é uma forma de falar, ó, estude, trabalhe com a sua mente. E depois ele fala, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, ou seja, pregar, falar do que está escrito lá.
Então, é óbvio... Sim, segue aí. Aquela palavra meditar ali o autor bíblico, ele leva no sentido, a ideia do autor bíblico ali é aqueles animais, irmão Josafá e irmão Fábio, aqueles animais que comem de dia e à noite eles remoem, né? Fala remoer, né? Exato. É o gado, né? O gado deita lá no pasto, à noite fica remoendo para tirar o melhor, né? Para tirar a vitamina que tem. Como é que eu vou remoer uma coisa que eu não estudei, que eu não conheci? É verdade. E por ensinar o povo que o que eles pregam é a palavra de Deus, isso fez com que o povo desacreditasse da Bíblia e não tem mais interesse em ler. Se na cabeça dele vai vir tudo muito quentinho lá na hora, né? Vai vir fácil para eles. Né, irmão Josafá? Se eu não estudar, se eu não usar as ferramentas das ciências teológicas, né? Da ciência teológica, né? Se eu não usar a hermenêutica, se eu não usar a exegese, se eu não usar a teologia bíblica, o que quer dizer a teologia bíblica? É o que a Bíblia ensina do decorrer de toda a Escritura. É chamado de teologia bíblica, a normativa bíblica. Se eu não tiver esse conhecimento, esses recursos, como é que eu vou fazer o link? Como é que eu vou ligar a Páscoa judaica, o cordeiro imolado lá que Deus mandou Moisés a ensinar e mandar o povo fazer? Como é que eu vou fazer o link, a ligação do cordeiro sem mácula, sem mancha, com o cordeiro de Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo, ao qual João Batista, quando avistou ele de longe, disse: eis aí o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como é que eu vou ter essa condição? Como é que eu vou ter essa capacidade de estudar uma coisa e organizar as ideias que a Bíblia lá, o autor bíblico, ele colocou as ideias lá. E muitas vezes as ideias não estão organizadas da forma que nós possamos entender adequadamente. Então, eu preciso utilizar dessas ferramentas teológicas, né, das ciências teológicas, para saber organizar essas ideias e construir um raciocínio de forma que eu possa entender e, segundo, que eu possa comunicar aos meus ouvintes. Não é verdade? Correto. Bom, deixa eu responder um comentário aqui, né? O irmão Alessandro está falando: Josafá, tem um canal de uma CCBana que está mencionando você como enganador quando você afirma que a CCB é uma seita. Eu vi o vídeo de uma mulher... Né? Eu estou esperneando. Eu não posso ficar fazendo vídeo daquela moça, porque é isso que ela quer, gente. Olha, observa, ela coloca um título que não tem nada a ver com o conteúdo do vídeo, assim: quem é Josafá Agra? Aí o que as pessoas pensam? Vou ver esse vídeo, porque essa moça deve conhecer o Josafá, vai falar coisas da vida dele, pessoal. Aí a pessoa vai assistir lá, é óbvio que ela quer ser vista, ela quer que vocês vejam. Aí você entra lá, ela não vai falar nada demais, porque não me conhece, nunca vi aquela moça, e ela tá com aquele discurso CCBano, gente. Eu não tenho que... Sabe, eu não sei que vocês estão preocupados em querer que eu vá lá responder ela. O que ela fala? Ela já começa assim: eu senti, Deus me fez saber. Pronto. Quem que tá preocupado com o sentimento dela, o que Deus fez ela saber? Você sabe que quando começa assim, gente, ela vai vir com invencionices da cabeça dela. Tá? Aquilo são coisas... eu pensei que ela ia falar: não, eu vou mostrar aqui, né, na palavra de joia. Eu ia ficar preocupado, eu ia falar: puxa vida, a moça falou uma coisa lá, realmente eu tô fazendo errado. Eu venho aqui e me retrato. Não me importa, nem que o que eu diga aqui afunde o canal. Não me importo com isso. Não ligo. O que eu esteja do lado certo, do lado da verdade. Se o meu pé pisar fora, eu volto atrás, ponho ele dentro de novo. Tá? Porque meu compromisso é com a palavra de Deus. Então a moça não tem nada para falar, gente. Fala aquelas groselhas da CCB. Ai, ele tá falando que aqui é seita, mas é seita nada. Porque aí ela vai dar a justificativa dela, sabe? Que
tem nexo nenhum, né? Ai, porque lá Deus fala com a minha alma, eu vou lá e Deus fala comigo. Gente, vocês têm que tomar cuidado com o espírito de adivinhação, porque ele existe, ele tá aí, tá lá na Bíblia. Tá lá na Bíblia, a moça adivinhava, Atos capítulo 16, e não é mentira, quando a própria Bíblia diz que ela adivinhava, é porque ela adivinhava de verdade. Ela adivinhava as coisas. É, exatamente. Isso não significa evangelho, gente, nada. Gente, o apóstolo Paulo falou em Gálatas, não importa o que digam, o que falam, se não apontar que Jesus Cristo é único e suficiente Salvador, é heresia, é anátema. Por que ele está falando isso? Porque os Gálatas estavam acrescentando algo à salvação. Não basta só crer, você tem que crer e circuncidar para ser salvo. Então, o apóstolo Paulo, ele fala, o evangelho é esse. Ele não está falando exatamente as letrinhas que ele disse, palavra por palavra. Não. Quando ele fala do evangelho é esse de salvação, é que ele está querendo dizer que foi anunciado assim, ó, Jesus, essa frase, gente, ela resume o evangelho, ó, Jesus é único, ó, não tem outro, único e é suficiente, ou seja, não carece de mais nada, Salvador. É isso que é evangelho. Então, qualquer lugar que disser que Jesus, mais alguma outra coisa, precisa ser feito para se salvar, é anátema esse evangelho. É anátema. E é o que eu falo aqui constantemente. A CCB é pior do que os Gálatas, porque os Gálatas falam que Jesus é o Salvador, mais a circuncisão. A CCB nem fala de Jesus. Ela nem fala de Jesus e ela já acrescentou uma barrotada de heresias, gente. Se o apóstolo Paulo tivesse aqui, ele não ia ter nem conversa. Não, esses, Gálatas ainda tinha um vínculo com ele. Algum vínculo, porque eu falei com eles do evangelho. Esse povo nem sei quem é. Nem sei, isso não é evangelho que eles estão seguindo lá. Isso não é evangelho. Eu sei que dói, gente, eu falar isso pra vocês. Eu sei que dói. As pessoas se machucam, falam, puxa vida, eu já falo, mas eu tô lá dentro há tantos anos, tá a minha família toda, como é que você fala isso? Irmão, eu tô falando da mentira ou não? Pô, se apega nisso. Não, se tá doendo, irmão, se tá doendo e você perceber que eu não tô mentindo, então se preocupe quando o médico te apalpa e dói, meu querido, é porque o problema tá em você, não em quem tá te apalpando. Eu tô apalpando você aqui, tá doendo, fala, ó, camarada, o problema tá com você. Se você tivesse saudável, não ia doer. Tá doendo em você, Jailson? A hora que eu falo que a congregação não é a salvação, mas é Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador, dói aí em você? Ai, não dói. Dói em você, Fábio? Então, irmão, para pensar. Se tá doendo em você, você tem um problema. O evangelho já nos curou, né? Esse exatamente. Remédio poderoso que é o evangelho, né? A gente não sente mais medo, a gente não sente mais esse peso, porque realmente foi curado, gente. Então acorda, tá? Esse camarada, essa moça fica falando... Tem algumas pessoas... Eu não posso refutar ela. Por quê? Se eu for lá falar alguma coisa pra ela, vai atrair mais atenção pra ela, que é o que ela quer. Entendeu? Então eu tenho que ficar na minha, deixar... Se fosse algo importante, olha lá. Outra coisa que eu quero falar aqui, tem um rapaz perturbando aqui, um Jonas... Tá falando de um tal de Joel. Eu já coloquei o link aí. O Joel não quer entrar. Eu não sei qual que é o problema dele. Não sei o que ele quer falar tanto aqui. Então para de perturbar, camarada, tá? Eu já coloquei, não, jogar fara. Aí eu mando o link, eles não têm o que falar, eles ficam com a cara no chão, porque eles não têm coragem de entrar aqui. Tem coragem de entrar, né? Fica a cara no chão e fica perturbando lá. Então para de falar isso, meu amigo, tá? Um dia que o tal do Joel, não sei nem quem é esse Joel é, rapaz, né? Só um momentinho, irmão. Posso? Eu vou já sair da live já, irmão. Eu quero agradecer a oportunidade que o irmão me concedeu de entrar na sua live. Já vou. Não vou continuar aqui escutando vocês. Quero jantar, não jantei ainda. Então, eu peço que, como diz assim, que vocês orem por mim e que eu estarei orando por vocês, porque indiferente de placa de igreja ou não, nós estamos em Cristo, nós somos todos irmãos. E não existe o céu do A nem o céu do B. Um dia nós vamos estar tudo unido lá, junto, né? Então, que Deus abençoe vocês, que estão todos participando na live,
E até uma próxima aí, com certeza a gente vai conversar. Irmão Fábio? Isso, irmão Júlio. Você está aí no Paraná, né? Isso. Eu estou aqui na Paraíba, 2 estados com P, né? Mas, para quem pensava que essas coisas mudavam de região para região, eu estou aqui falando como prova viva de que é no Brasil inteiro. É de ponta a ponta do Brasil esse problema. A CCB é a mesma, né? Eles mesmos dizem, né, que a obra de Deus é a mesma em todo lugar, né? Eles se arrogam e dizem isso. E de fato é. Só que não é obra de Deus coisa nenhuma, que Deus já se retirou desse lugar, o Espírito Santo já abandonou e quem governa lá é Bafomete, a gente já sabe, né? Então, já está... Sabe, irmão Wilson, uma coisa assim que doeu em mim, doeu bastante na minha alma, foi aquele incidente que aconteceu, acho que foi em Goiás, né? Que um irmão policial deu um tiro no outro irmão. E foi tudo por causa de política. O irmão que estava no culto achou no direito que se poderia falar agora, se já tinha uma circular falando de política, então ele achou no direito que ele podia também pregar política, né? Então aquilo me doeu muito, porque enquanto o outro estava sendo atendido, o culto continuou o andamento. Então, quando machucou o irmão lá, machucou a mim também aqui em Curitiba, entendeu? Porque nós somos um corpo. Então isso também me doeu bastante, porque ninguém falou, não se comentou nas igrejas, não comentou em lugar nenhum. E se comentar também, não, vamos orar a Deus, vamos deixar em paz, vamos ficar... Então, irmão, isso aí é o seguinte... Eu sinto a dor dos meus irmãos também, eu sinto a dor. Então, aquela dor daquele irmão que ele sentiu, não vai apagar, jamais vai apagar isso aí, porque, imagine, no lugar onde ele estava servindo a Deus, ele foi ofendido lá dentro. E como que vai ficar ele dentro da igreja agora, ofendido com a família dele? Então, eu me sinto também na obrigação de dizer que eu estou junto com essa família também e orando por eles, para que Deus possa levantar eles, né? E que possa abençoar eles para que eles tirem esse pavor agora ou procurar uma igreja, como fala, uma igreja cristã para servir a Deus. Então, assim, infelizmente, doeu em mim. Doeu, e eu preciso confessar para os irmãos, eu acompanhei esse caso, e depois eu me lembro ainda, depois de uma semana depois, alguns dias depois, alguma coisa sobre um fogo amigo, que eu não gostei disso aí também, uma pregação sobre, nós temos que ver que isso aí é um fogo amigo, então, calma, que isso aí é muito grave. Então, irmãos, eu não posso, como fala, fechar o meu olho para esse tipo de coisa, que isso aí não deve ser, partiria de quem, né, provocou isso, pedir um perdão geral, um pedido de perdão geral, porque porque assim, a pessoa se achou no direito de falar em política dentro da igreja, e isso levou a 2 irmãos quase cometerem um homicídio. Podia ter um irmão pedido a vida. Então, mas não é o momento agora, mas eu peço que os irmãos só orem por mim, para mim tentar me recuperar, ainda que seja eu não consigo. Você vê, irmão Fábio, alguns aspectos do legalismo e da seita nesse movimento que o irmão citou aí nesse episódio. Nós vemos aí aspectos do legalismo de uma seita, porque numa seita, né, numa falsa religião, os objetos têm mais valor do que as pessoas. A vida humana não tem valor nenhum, porque o que importava para aquelas pessoas era continuar ali, naquela falsa adoração, né? E uma pessoa se esvaindo em sangue, morrendo ali no chão. Entendeu? Então, para aquelas pessoas que são, a maioria na CCB, pessoas insensíveis, pessoas sem amor, que não conheceram o Evangelho de Cristo, né? Porque o Evangelho de Cristo, ele é centrado nas pessoas. Ele é centrado no resgate das vidas, das almas, né? A parábola do bom samaritano é um bom exemplo disso aí, né? Então, sim, você vê que ali o mote, o espírito daquele lugar ali
é preservar aquele culto, né? Aquele culto que não é um culto teocêntrico, cristocêntrico, né? É um culto à denominação, é um culto à liturgia, né? É um culto à liturgia, ao rito ali, né? Quando uma pessoa está morrendo ali, deveria ter terminado o culto, encerrado na hora. Encerrado na hora. Porque o banco da igreja, meu irmão, não é mais importante do que o meu irmão. O microfone da igreja não pode ser mais importante do que o meu irmão, né? A cortina da igreja, os instrumentos da igreja não podem ser mais importante do que uma alma. Uma alma tem muito valor, né? O salmista diz que uma alma tem um valor incalculável, né? Então você vê por aí já os aspectos de uma seita legalista maldita, né? Bom, só para encerrar esse assunto aqui com o irmão Fábio, isso aí também foi muito triste, doloroso de ver isso aí. Detalhe que o irmão Fábio, ele falou bem, ele lembrou bem. Salvador Bueno fez uma pregação no Brás, falando, né? Falando meio por cima, assim, que foi, né? Falou meio assim por cima, dizendo que o adversário vem no meio lá fazer arruar essa bagunça, né? Mas não tocou o assunto. Qual que é o problema? Eles deveriam tocar no assunto, porque ainda estava na época quente da política e a chance de ocorrer outras coisas iguais eram grandes, ou seja, aquilo deveria servir como um alerta. E eles, com os discursos deles, que o povo acha que é Deus que está na boca deles, eles iam conseguir acalmar muita gente, trazendo um discurso para falar, para não olhar por essas coisas, para a gente ficar em Jesus Cristo. Quem tem que votar vai lá e faça o seu voto. Eles não fizeram nada. É a mesma coisa que eu ver um buraco, cair alguém no buraco, eu tiro a pessoa do buraco e não falo nada para ninguém, vou embora e largo aquele buraco lá para alguém cair. Isso é omissão. Eu fiz até um vídeo chamando eles de omisso, tá? Eles foram omissos, não fizeram nada para proteger outros lugares ou outras localidades. Bom, irmão Josafá, só mais uma. Só para o irmão ter ideia, nessa época aí, as minhas filhas participavam num grupo ali de irmãos da CCB ali, dentro da mocidade. E elas foram expulsas do grupo porque elas tinham um pensamento político diferente, né? Dessa corrente. Irmãos, elas falaram, sai daqui, sou comunista, sai daqui, só isso. Eu falei assim, meu Deus, até minhas filhas estão sofrendo. Mas não é um grupo da congregação, meu Deus. Então isso aí eu fiquei também chocado com essas coisas aí. Eu sou contra a abordagem política. Não pode, política entrou, política acabou. Pode. Nem aqui nesse canal eu não gosto. Imagina na igreja. Eu posso, sabe, irmão Fábio e irmão Josafá, eu posso ainda admitir que o pastor, o ancião, o bispo, o reverendo, ele deu uma palavra orientativa, né? Uma palavra norteadora e muito resumida, assim, que ele não se estenda muito para não acirrar os ânimos, né? Para não inflamar aquelas pessoas, porque quer queira ou quer não, ali numa igreja de 500 membros, de 300 membros, ali tem pessoas de ambos os lados, né? De várias correntes e ideologias políticas. A gente sabe que tem. Então, se o pastor ele adentrar muito, ele vai acabar puxando para um lado. Então, eu sou contra você abordar de uma forma muito insistente a questão política nos cultos. Sim. Bom, eu vou chamar aqui o irmão que está aqui, entrou já tem aqui um tempinho, o Leonardo. Leonardo, você entrou aqui para falar? Oi? Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, tudo bem com vocês? Amém, tudo bem. Bem, tudo bem. Opa, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, só não estamos te vendo. Não, aqui eu tô com umas questões aí de autoestima aí por causa de uma pitose que eu tô tendo, por isso eu não vou abrir a câmera, mas eu só quero deixar registrado aqui porque eu andei vendo algumas lives antigas do Josafá com o irmão Lindomar, alguma coisa assim, e ele ficava falando,
qual que é qual que é a solução? Você só critica. Daí eu só quero contar bem brevemente o que aconteceu comigo, né? No caso, eu comecei a ver os vídeos do Josafá quando eu estava na congregação e falava, não, ele tá endemoniado, ele tá errado, isso daí é o inimigo querendo me tirar da congregação e não sei o que lá. E, na verdade, o Espírito Santo vai trabalhando, fui percebendo várias coisas, que é tudo material. E Cristo, hoje até assisti o filme A Paixão de Cristo novamente, né, Sexta-feira Santa. Nossa, o que aconteceu com Jesus para ele ser desprezado assim nessa igreja, né? Não é nem secundário, assim, é algo que realmente não tem nem efeito. Eles não falam, eles só falam de bênção material que Leonardo. Leonardo. Opa, perdão, irmão. Com base nisso que você está falando, com base nisso, o único assunto na igreja deveria e deve ser só Jesus. Mais nada, irmão. Com certeza. Só Jesus. Pregação Jesus, falar de Jesus. Porque essa é a função da igreja na terra. A gente se ajunta, prega, exorta uns aos outros, aí todos saem para a sua vida replicando aquilo, falando de Jesus. Jesus, evangelho, meu irmão. Cristão genuíno não está mais preocupado com a sua vida. A Bíblia, ela não foi escrita para falar da nossa vida. A Bíblia só fala de uma pessoa, Jesus Cristo, ou seja, tudo orbita em volta do Filho de Deus. Gênesis 3,15, né? A primeira profecia exatamente de Cristo. É Bíblia, irmão. E o que o irmão está falando aí é exatamente isso. Vai assistir o filme Paixão de Cristo para você ver, para você falar assim, rapaz, e tudo isso, e hoje nós ignoramos ele. O homem nos amou até a última gota do sangue dele. Nos amou de verdade. E ele era inocente. Nós éramos culpados. E a ira de Deus, como diz a Bíblia, foi em cima dele assim, ó, esmagou ele. A ira de Deus, irmão, da qual nós estamos sendo livres, Jesus não foi livre dela. Não foi, ela caiu em cima dele. Exato. Caiu em cima dele, a Bíblia fala que esmagou ele. Esmagou o Filho em nosso lugar. Para que nós... Olha só, irmão. Para que nós não fôssemos esmagados. Sabe? Ele entrou na frente, irmão. Ele segurou a ira nele, no corpo dele. Nos amou até a última gota de sangue. Então, se a pessoa não ama Jesus Cristo, é porque ela ainda não teve encontro com ele. Não tem como. Eu só de falar me emociono. E a minha emoção é verdadeira. Já tô emocionado. Não tem como, rapaz. Esse homem é maravilhoso. É um sonho da minha vida, irmão. Eu quero ver Jesus um dia. Eu quero vê-lo, olhá-lo e dizer assim de frente, Senhor, chamá-lo meu Senhor. Vamos ver. Daqui, vou pegar minha coroa, irmão, e colocar nos pés dele e falar, é tua, Senhor. Não mereço. Eu não mereço ser coroado. É sua. Eu te amo. E entregar para ele de volta. Eu vou estar entregando o meu poder, o poder de rei, o poder de sacerdote. Falar, é teu, Senhor. Tudo é teu. E eu creio que todos nós faremos isso. Todos. Vai ter uma montanha de coroa entregue nos pés deles, né? Porque ele é maravilhoso, rapaz. Então eu ficava indignado, eu não aguentava mais entrar na congregação Cristã no Brasil e aquelas pregações furadas, falando da vida das pessoas, de viradas de cativeiro, e eu ficava esperando Jesus e não tinha Jesus. O único momento de alívio era um hino ou outro, às vezes tinha um hino cristocêntrico, aquilo me animava, eu chorava. Eu ouvindo aquele hino, eu chorava, eu cantava de olho fechado. Eu já conhecia a letra, eu cantava com amor aquele hino. Mas Josafá, sim. A pergunta de $1 milhão, né? Se você perguntar ao CCBano quem foi que matou Jesus, ele vai dizer quem? Que foi quem? Ele vai dizer que foi Roma, né?
A pergunta é essa, é uma pergunta de gaveta, no caso, para eles. Né? Eles não sabem, irmão, não sabem nada, irmãos. Coitados, dá dó, não sabem nada, tão enganados, eles estão cegos mesmo. É essa a melhor definição que o próprio Senhor Jesus deu. Foi Jesus quem deu essa definição. Quem não enxerga ele como o único e suficiente Salvador, ele falou, são cegos. Cegos e guiando outros cegos, dizendo ambos que são sábios e estão enxergando. Ou seja, não tem pessoa mais enganada do que esse tipo de gente. Irmão, e daí, só para continuar aqui, eu também sou de Curitiba ali, né? Só para deixar registrado ali. E, enfim, só porque o irmão Fábio, que estava aqui, também daí eu tô deixando o testemunho que, como vocês estavam falando, que no Brasil inteiro é a mesma, não muda, assim. Eu vejo muitos irmãos entrando aqui falando, não, mas aqui prega Cristo, não sei o quê. Não prega, isso aí a gente sabe. A gente veio da CCB, a gente sabe. E daí, para finalizar ali, eu sempre rebatendo, não, o Josafá, jamais, ele não sabe o que ele tá falando. Só que, graças a Deus, a minha história é bem parecida com a do Josafá, né? Eu também fui meio que criado, assim, na CCB, daí parei de ir, fui pro mundo, né? Rock and roll e etc, essas coisas aí. E do nada, assim, eu tava numa praça e eu falei, e se tudo que tá na Bíblia for verdade? E esse Espírito do Santo foi entrando em mim cada vez mais e infelizmente fui parar na congregação. Mas, enfim, Josafá, o seu trabalho é excelente, Deus está com você, Jesus Cristo está com você, meu irmão. Continua firme, é isso que eu quero falar e deixar registrado. Você já tá dando a solução, você não tá só apontando o problema igual quem te ataca aí tá dizendo. Você já está com a solução, você está mostrando a verdade. A solução é Cristo. Quem encontra Cristo tem a solução, não precisa de mais nada. Sai da igreja, larga tudo. Entende? Larga a família lá, deixa... Não tem nenhum problema, mas contanto que você esteja com Cristo. E daí, para resumir aí, que eu vou, né, terminar o meu tempo de fala, cada dia mais eu tenho mais confirmações. Daí uma irmã que mora aqui na frente, que é da CCB, eu tava conversando com ela, não, mas a CCB é uma seita, e ela, não, mas quantas vezes você foi lá? Que eu fiz uma viagem para trabalhar fora do país, e daí coincidiu lá do irmão no dia da palavra, com o espírito da adivinhação, falar, você vai conseguir, não sei o que, você vai chegar. Aí ela falou, lembra aquele dia que foi pregado lá, eu tava lá, e você viu, e cumpriu a palavra, que você ia viajar e não sei o que, mas nada a ver, isso daí, nossa, o que isso muda, o que isso faz uma igreja ser cristocêntrica? E daí, no caso, ela tava tentando me converter para eu voltar para CCB, em vez de falar, eu falando, não, mas eu tô com Cristo, eu tô bem, graças a Deus. Não, Cristo não interessa, você tem que estar na CCB, é isso para eles, é o cúmulo. Então, por mais que eu estou bem, estou com Cristo, estou, né, não voltei para o mundo aí, no caso, no pecado, nas drogas, etc. A preocupação dela é eu estar lá dentro da congregação. Isso é o evangelho para eles. Congregação, você tem que estar lá. Cristo, quem é Cristo? Para quê? É isso então, meus queridos. Ô Leonardo, quando eles dizem anunciar a graça, o que é anunciar a graça, o CCB? A congregação mágica, né, dos mistérios de Jesus. Quando o CCBiano ele vai anunciar a graça, Leonardo, ele fala isso aqui, olha, lá as mulheres sentam de um lado, os irmãos sentam do outro, lá não tem dízimo, lá é organizado, lá a Receita Federal elogia a congregação, eles vão falando, parece que ele está apresentando uma empresa, parece que ele está vendendo um produto, sabe? Porque o produto é assim, você vai falar das qualidades do produto, o que ele é superior ao concorrente. Ele precisa então, né, entendeu? Eles não falam assim, você precisa de Jesus na sua vida. Jesus Cristo, ele pode resolver o maior problema da sua vida. Aí a pessoa acha que o maior problema da vida dela é a dívida que ela tem lá. Não, o seu maior problema é a condenação. Você não sabe que você está condenado. Tá ruim agora? Ela fala, tá. Então quando você morrer vai estar pior. Porque se você for embora sem Jesus Cristo,
aí que você vai encontrar um problema enorme na tua frente e vai te esmagar pro resto da sua vida. É falar disso, é nessa linha. É abrir a mente da pessoa para ela ver, existe, né? Nós estamos mortos e condenados e Jesus Cristo já fez o sacrifício da expiação do nosso pecado. Já fez, agora você precisa crer. Então eles jamais vão falar isso. Um CCBano nunca vai falar isso que a gente acabou de falar aqui. Nunca, porque ele não foi convertido. Ele não teve contato com o evangelho. Exato. E, irmão, só o último comentário. Desculpa, irmão Jailson, isso? Isso. Tá bom. Só para concluir também essa questão que a gente tá falando. Não é culpa deles porque eles não fazem ideia, né, disso. Só que aí eu tinha feito uma pergunta pro irmão um tempo atrás numa live, só que eu não consegui me expressar bem. Antes de me batizar, porque eu já tinha entendido Jesus e queria muito, né, por mais que eu soubesse que eu poderia estar em risco ali de perder minha salvação, segundo eles, porque se você cometer um pecado sexual, você perdeu a sua salvação, né? Mas o seguinte, um irmão me aconselhou assim, ó, tem que pedir um sinal para Deus, mas o meu sinal para Deus é crer em Jesus, né? Então, a última coisa, será? Eu tinha perguntado isso, o irmão falou, não, mas se você crê, o teu batismo é válido. Só que eu ainda tô sentindo muito essa questão, assim. Eu fui batizado numa seita, onde eles nem sabem o que é o evangelho, eles nem sabem o que é Cristo. Realmente eu tô sentindo que eu preciso me batizar de verdade. E a minha fé, ela tava com certeza, ela tava bem estruturada e continua. Só que, como eu me batizei numa seita, eles nem aceitaram Jesus lá. Então esse é um assunto que ainda tá me tocando aqui. Sabe quem pedia sinal, irmão Leonardo? Quem pedia sinal eram os judeus. Sabe por que eles pediam sinal? Eles viviam procurando sinal porque eles não criam. Eles não acreditavam. Quem vive pedindo sinal dentro das igrejas, na vida, é porque não crê na palavra, meu irmão. Não crê no evangelho. Então o evangelho chega e abre tua mente. O evangelho chega e mostra. E o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. E no momento que ele te convence, você sente a necessidade de fazer um concerto, uma aliança com o teu Deus, agora de fato e de verdade, com consciência de fé. Consciência de fé. Né? Consciência de quem você é e de quem Deus é. Tem coisa melhor do que isso, né? Eu me batizei, viu, irmão José? Batizou? Bom. Batizei. Agora, no começo do ano, no dia 29 de janeiro. Irmão Josafá, eu não sabia nem a data do meu batismo, acredita? Mas o irmão o irmão batizou na CCB, Jailson? Sim. Ah, tá. Então, eu sinto isso. Eu já conheci, porque o Josafá ele falou, não, se você conhecia já Cristo, e eu concordei com ele ali, já estava estruturado. Mas mesmo assim, eu me batizei numa seita, tipo, não sei. O problema, irmão, o batismo da CCB, na massa, na maioria, ele é feito através de opressão e de medo e de emoção. Eu queria ingressar na orquestra. Isso. Elas não se batizam porque elas creram no evangelho. O batismo que vale é aquele que Jesus toca o seu coração. Você é convertido. Você passa a amá-lo, segui-lo, e aí você vai procurar o batismo. Então, você é quem valida o seu batismo. É a sua fé. Se você crer, é lícito. Quem impede você de ser batizado? É isso que está escrito lá. Você desce o batismo. Tá? Mas aí, se você é batizado num lugar que eles nem sabem quem é Jesus, irmão, essa é a minha pergunta. Não, então, é isso que eu tô falando. A pregação, a massa da CCB não sabe nada, por isso não vale nada o batismo daqueles homens. Não vale nada. Mas se você é uma pessoa que creu e é convertida de verdade em Jesus, e você vai lá
para obedecer o mandamento de Jesus, não é o da igreja, tá válido para você. Tá válido entre você. Mas isso não impede você, para ficar tranquilo, você foi para a igreja batista, ou presbiteriana, fala, eu quero me batizar de novo. Pode batizar, isso não é pecado. Tá? Isso não é pecado. Se você precisa eliminar uma dúvida que você ainda tem, se você tem um resquício, no caso de dúvida, é óbvio que Deus vai entender. Qualquer um, eu, o Jailson, qualquer uma pessoa vai entender. Você saiu de uma seita e você fala, eu quero fazer do zero. A coisa tem que... eu creio em Jesus. Aliás, a minha mente agora se abriu mais. Agora que eu entendi de verdade. Você vai, não, agora eu vou me batizar. Ponto final. Você toca a sua vida lá pra frente. E eu me batizei, irmão Leonardo. Eu me batizei há 20 anos atrás na central aqui de João Pessoa, na Paraíba. Certo? E eu não sabia direito, não me lembrava direito a data do meu batismo, a situação. Parece que uma coisa, sei lá, eu entrei em transe, alguma coisa dessa maneira, que eu não me lembro bem o dia, a situação. E eu me batizei. Eu lembro o que fez lá, ou seja, ele não estava ciente do que estava fazendo. Há uns 20 anos atrás. E agora, no mês de janeiro, no dia 29 de janeiro, eu me batizei de novo nas águas, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nas águas batismais, na Igreja Batista Central, aqui da minha cidade. Glória a Deus, meu irmão. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Eu não sei se o irmão concluiu a ideia, mas eu entendi. O meu caso ali, exatamente, eu já estava estruturado, daí eu entendi, Josafá, que no caso eu mesmo, né? Eu mesmo valido meu batismo, ele tá válido. Mas é isso, eu não vou me rebatizar, no caso. E daí a última coisa, eu tô começando a entender, assim, que eles deixaram aquele inário falando de Cristo é a única coisa, o único artifício que eles têm, assim, para dizer que a CCB é cristã. É a única coisa que esconde, assim, tipo, a verdadeira verdade da CCB. É o inário, porque esse inário é lindo, né? A orquestra, é tudo tão maravilhoso, assim, não tem como negar isso. Mas aí que são igualzinho os fariseus, de terninho, e por dentro não tem. Perdão, vocês iam falar. Irmãos, eu vou me despedir de vocês porque minha bateria tá acabando e o que eu queria falar é isso, Josafá. Deus te abençoe grandemente. Você tá mudando a vida de muitas pessoas e diferente do que estão falando, que você só tem crítica, você tem a solução, porque a solução é Jesus. Então Jesus está em todos nós, ok? Amém, Leonardo. Deus abençoe você. Amém, meu irmão querido. E é isso, obrigado por deixar eu entrar aí na live. Obrigado, meu irmão Jailson, que Deus abençoe você e sua família inteira. Hoje aí, né, não sabemos a data, mas Cristo aconteceu tudo que aconteceu com ele para que ele pudesse nos livrar do pecado, e essa é a grande obra de Deus. E é isso, eu volto aí alguma outra vez, em alguma outra live, daí eu ligo a câmera. Mas o calendário tá certo, viu, irmão Leonardo? Opa. O calendário tá certo, viu? Tá correto o calendário. Das sim. Festas. Depois o irmão dá uma pesquisada aí. Viu? E isso é outra coisa, irmão Jair. Eu vejo vocês falando da Bíblia com, nossa, tanto conhecimento, eu sou assim sou um nada, porque eles proíbem o estudo da Bíblia e eles querem me dizer que isso é uma igreja cristã. Pelo amor de Deus, que isso? É só falar assim. O que nós não podemos comemorar é a Páscoa judaica. Aí nós não podemos comemorar porque nós não somos judeus, certo? Mas o que é que Paulo diz lá na primeira carta dele, no capítulo 5, versículo 7 e 8? Ele diz que, olha, celebremos a festa, não com a massa levedada, né? Porque ele diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Então,
a nossa Páscoa é Cristo, né? Não é mais aquela Páscoa. Então, do ponto de vista de Cristo ser a nossa Páscoa, nós podemos celebrar Cristo, né? A morte e a ressurreição dele, sendo ele a nossa passagem. A nossa passagem de quê? Da morte para a vida, do pecado para a posição de cristão, posição de filho de Deus, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Yeshua. Meu Deus, meus irmãos, a gente vai se encontrar lá no céu com toda certeza, hein? E é isso, tem que dar toda a honra e glória a Cristo, porque ele estava aqui na carne, né? Sentiu tudo aquilo na carne. E ele sendo Deus, o próprio. Mas é isso então, meus irmãos. Mais uma vez, obrigado por tudo. E Josafá, não pare, meu irmão, não pare. Tem muita prova aí, a gente não consegue ver o que acontece na tua vida. Mas não pare não, meu irmão. Deus está contigo. Irmão Jailson, Deus te abençoe grandemente. Fiquem na graça e na paz de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Você também, viu, Léo? Um abraço. Amém, meus queridos. Tchau, tchau. Tchau. Bom, é isso aí, gente, tá? A congregação, as pessoas estão acordando agora, estão começando a ter compreensão do Evangelho, estão começando a entender a salvação em Jesus Cristo, e isso não tem como segurar isso aí. Não tem como, a verdade ela não pode ser barrada, não pode ser segurada, né? E aí a gente ouvimos agora aqui o Arquimedes falando, atacando os críticos, né? Estão atacando a obra de Deus. Você vê que tudo gira em torno de obra de Deus para ele receber. Estão atacando a obra de Deus, onde já se viu, estão analisando as nossas pregações. Eles se colocam num patamar como se fosse impossível. Pode analisar a pregação dele. Ficam terrorizados. Eles ficam horrorizados, Jair, entendeu? Eles ficam horrorizados